Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 118. Título: É para isto. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Primeira Epístola de Pedro 3:9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico reparamos, igualmente, essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra, a fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não as alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontre. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom dia. Hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao programa do Jefa de estudos e palestras via mídia. E como tal, nós vamos falar hoje do Evangelho no seu capítulo 5 de 2 itens, os itens 20 e 21. No item 20 é que fala que a felicidade não é deste mundo e é uma mensagem de Cardeal Morlot. E o outro item, o 21, nada mais é do que uma mensagem de Sanson. Então vamos aos assuntos. Quando Morlot nos fala que a felicidade não é deste mundo, no seu item, item 20, ele começa com uma frase no parágrafo interessante, dizendo o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama quem? Geralmente o homem em todas as posições sociais. E ele nos explica que isso não é a prova melhor de que todos os raciocínios possíveis. E a verdade desta máquina do Eclesiastes, que diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à nossa felicidade. Vamos parar para pensar. O que nos faz feliz?
Já questionamos isso? O que é felicidade? É riqueza? É ter dinheiro para ir para lá e para cá? Ou é ter saúde? Ou é ter calma? Ou é dormir bem? Ou é passar bem com a família? Ou é estar em paz consigo mesmo? O que é felicidade? É um questionamento que nós fazemos. Mas antes de respondermos a esses questionamentos, devemos pensar e nos lembrar de uma frase muito importante. Nós somos espíritos na situação de encarnados. Então, como somos espíritos, nós estamos aqui para evoluir moral e espiritualmente. Se assim o é, qual seria a nossa maior felicidade? É chegar ao ápice da nossa evolução, tanto espiritual quanto moral. Bom, se é assim, como é que nos devemos sentir felizes a cada vez que galgamos alguma dos degraus desta nossa evolução, ou alguma vez que conseguimos passar por cima de um obstáculo que vai nos ajudar nesta evolução? Aí é que a gente tem que pensar onde está a nossa felicidade. A nossa felicidade não é neste mundo. Este mundo nós usufruímos daquilo que nos foi deixado. O carro, a casa, o móvel, o alimento, tudo isso nos é dado para que nós usufruamos. Agora, entretanto, o nosso caráter, vencer aos nossos egoísmos, vencer as nossas vaidades, as nossas invejas, ter pensamentos bons e positivos, dar bons conselhos, ensinar a fazer o bem, isto sim é que nós levamos para a nossa evolução. E quanto mais fizermos isto, mais seremos felizes. Vocês já pensaram ou já tiveram a oportunidade de parar para pensar, depois de você ter feito alguma caridade ou algo de bom, como é que você se sentiu no seu interior? Se vocês não lembram, vamos pensar numa data em que é muito comum, neste momento, a gente levar o pensamento a Cristo. Época do Natal. Quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda os outros nessa época, como é que a gente se sente? Como é que nós nos sentimos? Parece que a gente está mais leve, mais alegre, mais satisfeito. Estamos de bem, como diria, com a vida. Não, gente. É porque nós cumprimos uma das nossas provas e expiações ao vencer o nosso egoísmo, a nossa vaidade, ao se doar para auxiliar alguém, ao se doar para fazer o bem a alguém. É isso que nós teremos que galgar e procurar ter como felicidade. Mais adiante, no item 20, ele fala para a gente uma coisa importante. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria. Facilmente se chega à conclusão de que a Terra é o lugar de quê? De provas e expiações. Então ele vem nos lembrar que nós estamos no lugar de provas e expiações. É isso porque deu ter dito que nós devemos nos lembrar que, antes de tudo, somos espíritos na situação de encarnado. E diz mais, que alguns pregam que ela é a única morada do homem e somente nela e numa só existência que lhe cumpre alcançar o mais alto grau da felicidade que a sua natureza comporta. Mais adiante ele nos mostra que é doce ilusão isso. Não é isso. A gente tem que entender que as nossas experiências, as nossas vivências nesse planeta é que vão nos dar as condições necessárias para completar esta nossa felicidade ao galgar um novo grau na nossa evolução, tanto espiritual quanto moral. Esse teste que ele fala aqui, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é o que? É uma utopia. O que é utopia? Algo que a gente pretende alcançar
e que às vezes é difícil alcançar, cuja conquista as gerações se lançam o quê? Sucessivamente e nunca alcançam. Se a gente parar para pensar que o homem ajuizado no nosso planeta é uma raridade, então nós vamos ter certeza que nem todos os homens são absolutamente felizes e que essa felicidade jamais foi encontrada no nosso planeta. O que ele mais nos orienta? Ele diz o seguinte: todavia não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre ser uma penitenciária, ou seja, para que nós aqui vivamos passando por bastantes provas, mais expiações. Não, a terra vai evoluir ao longo da sua trajetória, mas quem vai evoluir não é o planeta em si, mas sim os moradores dele. Vocês já imaginaram a gente morar num planeta em que só predomine o bem, não tenha maldade, não tenha doença, que nós vivamos pensando em ajudar sempre ao próximo, a ajudar a progressos melhores no nosso planeta, como em outros planetas? Já pensaram nisso? Já pensaram em a gente poder pensar em andar voando e a gente conseguir, porque a nossa evolução espiritual vai ser tão grande que a matéria não vai nos prender mais, que o nosso pensamento vai ser rapidamente sair daqui e ali, a gente pensa e está, e a gente vai ter a facilidade de ver todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, todos os nossos irmãos, conjunto conosco, vivendo como uma família em harmonia, em paz e amor. Esse é o futuro do nosso planeta, e é isso que ele quis nos dizer. Agora nós vamos para o item 21, que fala sobre a perda das pessoas amadas. Bom, esse é um assunto meio difícil e complicado para muitos de nós. Por quê? Porque às vezes a gente tem um parente, um amigo de tenra idade e ele veio a desencarnar. Veio a, como diríamos, passar para o mundo dos espíritos novamente, retornar à pátria espiritual. E aí, muitos dizem o seguinte: Deus não é justo, ele nem viveu o suficiente e já foi embora. Ele nem passou pela experiência de amar, ele nem passou pela experiência de se formar, de obter pão. Isso somos nós que pensamos, mas Deus não está preocupado com o que a gente está pensando. Ele está preocupado com o que aquele espírito que desencarnou precisa para a sua evolução espiritual. Ele está preocupado se aquele espírito ainda precisa viver, como dito antes, neste planeta de provas e expiações, com as várias dificuldades que ele terá que enfrentar. E aí, no momento em que ele sente que ele não precisa mais, ele volta. Ou, quando é um bem maior, que ele retorne para se reciclar, para aprender do que fazer algo que agrave a sua situação, é preferível que ele volte. Então Deus faz o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Nós vamos sentir, vamos, porque às vezes é um filho nosso, às vezes é um parente nosso. E por quê? Porque nós estamos com a ideia de que nós vamos nascer e morrer. Os nossos filhos vão continuar a vida, os nossos netos vão continuar. De repente, isso é interrompido com uma morte de um ente mais novo, de um filho, de um neto. A gente não aceita, acha difícil isso acontecer. Mas por que que isso aconteceu? Por que é uma situação dessa que determinada família passa e sofre? No item 21, ele começa dizendo no parágrafo o seguinte, para que a gente pare e pense. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos,
Costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a alegria, toda a sua alegria, desculpe. Aí ele nos alerta, humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra, da vida, para compreender que muito bem, muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. E aí ele faz um questionamento para nós. Por que a gente vai avaliar a justiça divina? Se ela é perfeita, por que eu vou avaliar algo que é perfeito? Se eu sou imperfeito? É mais ou menos isso que ele diz. E mais adiante, ele fala e nos orienta. Crede-me, a morte é preferível, como eu disse antes, numa encarnação de 20 anos, a esse vergonhoso desregramentos que pujam famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Desculpe. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem esta perda. Vamos parar para pensar. Quantos de nós, às vezes, achamos que fulano faleceu muito cedo, muito tempo? Passam-se os anos e vai se descobrir algo sobre esta pessoa que, se ele continuasse na situação em que estava vivendo, seria pior do que ele ter morrido naquele momento. Ele não conseguiu cometer mais nenhuma falha e mais nenhum erro. E aí está a explicação que ele nos deu aqui. E nós também pensamos o seguinte: por que será que Deus faz isso? Vocês já pararam para pensar que Deus, como diria na nossa gíria, não pega pano sem estopa? É interessante. Sempre que algo nos acontece e que a gente pede o socorro dele, ele vem. O problema é que nós não enxergamos como é a forma que ele veio e achamos que veio errado ou que não fomos atendidos, porque nós não paramos para analisar que aquilo que veio a ocorrer depois da minha solicitação poderia ter sido pior se não tivesse ocorrido. Há ocasiões na nossa vida em que passamos por determinadas dificuldades, em que a gente acha que a solução seria um bem material. Mas, de repente, não é o bem material, é uma calma, é um conforto que nos leva a pensar, nos leva a ter outra ideia de melhorar a nossa situação da época. E aí depois, passados muitos anos, a gente fala, se eu não tivesse mudado, eu estaria prejudicado. Olha só que interessante. Por que você mudou? Você não pediu ajuda a Deus? Ele te orientou, mas não como você queria, sim como você precisava. É por isso que toda vez que eu faço um estudo, eu digo, principalmente quando faço esse estudo do Pai Nosso, a gente tem que se lembrar uma coisa importantíssima. Toda a prece que nós fazemos, a gente tem que se lembrar, pelo menos em pensamento, de pedir a Deus que Ele nos abra os olhos e os ouvidos para enxergar o que Ele está nos mandando para auxiliar. Isto é importantíssimo, porque só assim nós teremos a certeza de que a nossa prece foi atendida. E por que teremos a certeza? A gente tem que ter fé, sim, mas a gente ainda precisa disso. Nós
encarnados neste planeta de provas e expiações, ainda precisamos de ter essa certeza. Não haveria necessidade se fôssemos mais evoluídos, porque a nossa fé seria mais do que suficiente. Mas onde nós temos uma fé fraca, uma fé muito baixa nas coisas divinas, e passamos a ter só uma fé mais forte à medida que essas coisas vão nos acontecendo, e nós vamos aprendendo, e aí passamos a adotar uma coisa que Cristo nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus como a si mesmo. Será que é amar a Deus sobre a si mesmo ou amar ao próximo como a si mesmo? É amar ao próximo como a si mesmo. Entretanto, ao amar ao próximo, você ama a Deus, porque se Deus nos criou como espíritos, eu estou amando um espírito que é filho dele. E ao amar um filho dele, eu estou demonstrando amor a ele. Não é assim na nossa vida cotidiana? Muitas e muitas brigas, às vezes, são resolvidas quando um pai vê determinada pessoa que ele achava totalmente bem ajudar o seu filho, demonstrou amor ao seu filho, e ao fazer isso, ele, não, essa pessoa é muito boa, olha como é que ela brinca, olha como é que ela gosta do meu filho. Eu não posso detestar uma pessoa como essa. Então, meus irmãos, todos nós temos que ter esse pensamento para que tenhamos, a nossa felicidade, à medida que nós vamos evoluindo e crescendo dentro de nós mesmos, modificando o nosso ser interior para alcançar o nosso progresso espiritual, bem como devemos nos acalmar, ter calma e acreditar e ter fé que se alguém faleceu porque foi antes do que achávamos que seria necessário, houve um motivo. E esse motivo está na mão de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie e que Ele sempre nos ilumine para que a gente compreenda os seus desígnios, os seus auxílios e a forma que Ele nos traga. Muito obrigado e que assim seja. Bem, eu estou aqui para fazer uma pequena correção no meu estudo. Eu, ouvindo ele novamente, vendo, cometi 2 falhas, ao qual gostaria que fossem corrigidas. A primeira é que quando eu falei do trecho do Eclesiastes, a verdade desta máxima e não máquina. A outra foi quando eu disse: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a Flórida, não é Flórida, é Florida, juventude, são condições essenciais à felicidade. E por último, um erro também muito, muito engraçado, é que o ditado não é prega pano sem estopa. E eu falei o ditado errado. Mas tudo bem, eu só queria fazer essas pequenas correções para que as pessoas não interpretem errado ou que auxiliem aí nos estudos de hoje, tá? Que Deus nos abençoe e nos mantenha com muita paz e muita tranquilidade. Que assim seja.